alegria enorme estar aqui entrevistando a minha amiga de tantos anos, a professora Magda Soares, com uma emoção grande também, né, que eu estou aqui com ela, embora virtualmente, para conversar um pouco sobre alfabetização, letramento, pandemia, né? Fazer uma rápida apresentação, embora ela dispense muito nessa apresentação, mas para situar muitas pessoas mais jovens, mais novas, né? A professora Magda é titular e professora emérita da Faculdade de Educação da UFMG, presidente de honra da nossa ABALF, da nossa Associação Brasileira de Alfabetização. Em 2017, ela recebeu o Prêmio Jabuti pelo livro Alfabetização, uma questão de método. Recebeu também muitas outras premiações pela importante atuação dela no campo da educação. Ela a fundadora do CEALH, do Centro de Alfabetização e Leitura da Faculdade de Educação da UFMG, um centro que é uma referência importante para nós todos, né, para o Brasil, para os alfabetizadores, para os pesquisadores, né? Formou muitos professores, muitos mestres, muitos doutores e continua formando, né? Tem muitos artigos publicados, tem uma produção fecunda também de livros que continuam contribuindo para nós entendermos, estudarmos, né? E também formarmos professores da área principalmente de alfabetização, mas também de ensino de língua portuguesa. E essa relevância, né, do trabalho dela, né, tem dado frutos e continua dando frutos para nós hoje, para a nossa alegria. Não é? Então, ela tem uma contribuição também grande de livros didáticos, né, durante o período, uma produção importante até para a mudança, né, dos livros didáticos aqui do Brasil, de formato, de organização, né? Uma produção bastante relevante também, né? E há mais de 10 anos ela é colaboradora e parceira lá da rede municipal de Lagoa Santa, um município da região metropolitana de Belo Horizonte, né, onde ela vem atuando lá, trabalhando com professoras e professores, fazendo um trabalho que também tem sido referência para nós, né? Então, eu organizei alguns tópicos aqui de conversa para nós irmos batendo aqui uma bola, como se diz, né, conversando um pouco. E, num primeiro momento, né, considerando aí a nossa história da alfabetização, né, que vem desde lá principalmente, né, desde o final do século XIX, e até hoje, sempre um tempo de tensões, de disputa de concepções, que continuam, né, junto com um movimento que é também um movimento da história do Brasil, né, um movimento de tensões, de diferentes concepções de país. Então, eu pediria à Magda que ela falasse um pouco disso, né, que destacasse alguma questão que se mostre relevante para ela, para nós pensarmos também esse momento atual que nós estamos vivendo em relação a uma nova política nacional de alfabetização, né, do atual governo. Magda, então, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada, Cecília. É um prazer estarmos conversando, ainda que pela tela. É um prazer que quem for nos ouvir também possa se sentir informado, enriquecido pelo que nós vamos tentar dizer aqui, esclarecer aqui. Então, esse primeiro tópico seu sobre alfabetização é uma história interessante na minha vida, porque, na verdade, eu, como você, fiz curso de letras. Nós não somos de origem de curso de pedagogia, mas de curso de letras. É isso mesmo. Então, quando eu me formei, eu entrei logo para o trabalho, para ir escola pública. E eu não conhecia a escola pública, porque eu era classe média, aquela classe média de antigamente, filha de profissional liberal, e estudei
a vida inteira em escola privada, em uma única escola privada, onde eu entrei no primeiro ano primário e saí no terceiro científico, me preparando no científico para ser, sabe o quê? Eu queria ser química industrial. Até Olha hoje, as voltas que a vida dá, né? até hoje eu falo, talvez fosse melhor eu estar lidando com vidrinhos do que com essa luta pela educação neste país. Mas não me arrependo. Eu tive uma professora maravilhosa no científico que me deu essa sensação, é isso que eu quero ser. Eu descobri que eu queria ser isso, estudar aquilo. E daí fiz o vestibular para o curso de letras. E quando fui trabalhar, estou contando um caminho por onde eu cheguei à alfabetização. A gente formava em letras para dar aula nas séries finais do ensino, então, do que então se chamava Isso, ginásio, e no ensino médio, como se chama hoje. E, coincidentemente, né, eu fui colocada para ensinar português e didática do português para o curso daquele maravilhoso e saudoso curso que formava professoras para o então chamado primário. Primário, E aí é que eu me aproximei da questão da alfabetização, porque eu trabalhava com as professoras e ia com elas para as turmas daquela própria escola pública de infantil e primeiros anos, e me dei conta que questão complicada era essa da alfabetização. O que foi se acentuando ao longo dos anos, com esse fracasso reiterado nosso em alfabetização. É impressionante, né? Que os anos passam, as décadas passam, os governos passam, e dizer que essa repetição do nosso fracasso em alfabetização se faz sempre, e o que é pior, com dados, né? Com dados dessas avaliações externas, de grande escala, e que sempre dizem que, não só na alfabetização, que o grande número de crianças que não se alfabetizam, que se alfabetizam mal, os jovens que chegam no ensino médio sem saber escrever, os jovens que vão fazer o Enem, e dos milhões que fazem o Enem, você conclui que só 50 conseguiram fazer um texto, produzir um texto que valesse a nota máxima do Enem. Então, isso veio me acompanhando ao longo do tempo. E me acompanhando e me angustiando. Daí que eu me voltei para tentar entender que história é essa de alfabetização, que ninguém consegue alfabetizar, né? O que está acontecendo? Então, para explicar o meu interesse pela alfabetização, que eu conto esse início da carreira, mas durante meu tempo de faculdade de educação, eu formava professoras nos cursos de pedagogia, e aí sempre aquela insatisfação com a formação precária que nós tínhamos condição de dar àquelas que pretendiam ser professoras do ensino básico, das séries iniciais e da educação infantil, né? Ô Magda, mas você não acha que esse fracasso também ele está ligado à questão de uma democratização do país ainda muito frágil, não é? Hoje a gente ainda tem quase 50% da população brasileira sem saneamento básico, sem esgoto, sabe? Que dirá acesso a livros, não é? Acesso a material escrito, né? Acesso a pessoas alfabetizadas. Então, quer dizer, essa carga, não pode ser posta na escola só, não é um problema da escola. Não é? Então, eu acho que você podia falar um pouco disso, né?
Uhum. Até já por conta do livro, né, do livro Linguagem e Escola, né, que está em 35 anos e continua com uma atualidade enorme, não é? O tema lá, né, a temática lá debatida. Foi o primeiro, um dos primeiros livros que eu escrevi, foi consequência disso mesmo, de Pois estar é. lidando com crianças e jovens de escola pública, municipal. E aí a divisão de classe, discriminações, as condições de vida daquelas crianças, porque a escola era na beirada de uma grande favela aqui de Belo Horizonte. As condições de vida, quer dizer, aquela injustiça aberta diante dos meus olhos, era uma coisa que também me fez, pô, preciso entender isso. E aí foi uma época que eu estudei muito, eu achei um guru, que depois foi muito criticado, mas eu não critico. Eu tenho ali a foto dela para eu não esquecer, do Bourdieu, né? Ah, o Meus Bourdieu. dois, meus dois gurus, Paulo Freire e Bourdieu. Porque naquele momento eu li Pedagogia da Liberdade do Paulo Paulo Freire, o Freire. primeiro livro dele que eu li, e a reprodução do Bourdieu. E eles deixavam clara essa questão da divisão de classe e das condições externas à escola, né, que traziam o fracasso e a reprodução desse fracasso. Daí que eu escrevi aquele livro, esse livro que você mencionou, Linguagem e Escola, uma perspectiva social, que eu fico muito surpresa de esse livro, até hoje, ser muito publicado, Muito comercializado, né? Porque nós indicamos, está na nossa bibliografia até hoje. Quando a editora fala assim, vamos fazer uma nova edição, você quer mexer em alguma coisa, eu falo, eu quero que pare essas edições para ver se acaba essa situação do país. Eu escrevi esse livro nos anos 80 e tudo continua igual. Então, o livro É, continua atual. É muito doloroso constatar isso. é muito Há esses mesmo. fatores externos à escola que interferem muito, que são fundamentais é, no fracasso da alfabetização, que coloca para nós, que trabalhamos com educação, um problema muito sério, né? que são fatores externos sobre os quais a nossa ação muito difícil e quase impossível. Eu acho que a gente tem, e é o que eu digo sempre para as minhas professoras lá em Lagoa Santa, porque eu repito muito isso, nós temos duas lutas sérias. De um lado, lutar para melhorar contra as injustiças, as discriminações nesse país, que estão aqui diante dos nossos olhos quando nós olhamos essas crianças na nossa frente, e os pais dessas crianças. Mas nós temos uma segunda luta, que é, nessas condições sociais inteiramente negativas, nós temos que fazer o melhor por essas crianças, para que elas também se tornem pessoas que ajudem, que tenham condições de lutar para a melhoria, né? Isso. Quando elas queixam muito, no início, lá em Lagoa Santa, elas queixavam muito das famílias. Os pais não ajudam, os pais não acompanham para casa, os pais não comparecem à escola, e aí os defeitos dos pais, né? A mãe trabalha o dia inteiro, não pode olhar a criança, o pai já não, saiu de casa e não voltou, o pai é alcoólatra, o pai é analfabeto. Uma das minhas primeiras providências lá foi tá proibido culpar a família do que a criança não faz. E o meu argumento é o seguinte: esses pais de que vocês estão se queixando são as crianças que não receberam o que nós temos obrigação de dar a essas crianças atuais, para que quando essas se tornarem pais e mães, elas tenham condição
de ajudar os filhos e as professoras não precisarem se queixar, como hoje vocês se queixam. Então, Ótimo. é o que a gente pode fazer, né, nesse fracasso. E, Agora, você destaca também linguística, não é? A questão da variação linguística ainda é um entrave muito grande, não é? Porque não é uma questão só para quem é alfabetizador ou quem ensina a língua portuguesa, é uma questão para todos os professores, né? Um preconceito linguístico muito grande, né, muito Magda? é, Que também é um entrave para o trabalho, para o trabalho pedagógico, não é? é, e atualmente no ensino, como as professoras da educação infantil e das séries iniciais, sobretudo essas, elas em geral são já pesquisas feitas por isso, sobre isso, são a primeira geração das famílias que chegam ao curso superior. Então, elas são oriundas também dessas camadas desprivilegiadas, né? Dessas camadas oprimidas, para falar como Isso. então, elas ainda não dominam, elas dominam um dialeto que não é o que a escola quer, né? É aquele contra o qual a escola tem preconceito. Preconceito, Exatamente. exatamente. É. Então, é uma área em que a gente precisa trabalhar muito. Muito. Exato. Eu também acho que é uma área assim nodal, é um nozinho que tem aí que é muito difícil, né? Porque na sociedade ele existe, né? Como a É, nossa formação em letras, volta e meia alguém ou amigo da família vem me contar uns casos assim que são claramente de preconceito linguístico, como se fosse uma coisa muito ruim, muito errada, né? E a é, gente tem que estar até com as crianças pequenas, sabe? Então é uma dificuldade grande, né? Então, eu acho que em relação a isso, a esse tema, né, que nós estamos tratando, a questão da chegada, né, do fortalecimento, né, da noção do conceito de letramento, né, eu acho que tem a ver com essas dificuldades que a gente tem vivido, né, para alfabetizar a população brasileira como um todo. Não é? Então, num artigo de 2014, né, que saiu na revista Bactiniana, que eu discuto o conceito de letramento, né, eu discuto o conceito de letramento assim, a partir do seu trabalho e de outros autores, eu falo que essa tomada, né, não foi retomada, né, mas essa chegada assim do termo letramento, da noção de letramento, ela chega como uma estratégia de compensação. Quer dizer, na medida em que nós sempre sentimos que essa dimensão social, né, essa faceta, né, como você chamou lá no seu artigo de 1985, né, as muitas facetas da alfabetização, mas então, como essa faceta social, né, é pouco vista, não é? Pouco considerada, porque há uma preocupação muito grande com o sistema, então foi para dar relevo a essa dimensão social. E aí, nesse sentido é que eu falei que nós podíamos considerar, né, como uma estratégia de compensação, como chamou a professora Zaya Brandão, né, da PUC, para o ensino supletivo, as classes de EJA e outras estratégias, né, para a gente poder tentar dar conta dessa população como um todo, não é? é. Então, se você puder falar um pouquinho, né, sobre o conceito de letramento e essa relevância dele. Porque eu acho que a gente se deu conta, e olha que isso só aconteceu lá por meados dos anos 80. A gente se deu conta de que aquela preocupação justificada, intensa, mas parcial, de que era preciso alfabetizar os analfabetos, né, para nós diminuirmos o nível de analfabetismo no Brasil. E aí houve muita ingenuidade, né, de considerar que
que o sujeito estava alfabetizado quando ele conseguia assinar o nome, ou quando ele conseguia escrever uma cartinha lá para o presidente. Enfim, nós nos demos conta, eu acho, e foi um movimento amplo que surgiu de vários grupos, de que não basta a criança aprender a ler e a escrever, considerando esses verbos assim, como intransitivos, sem objeto direto. A gente dizer assim, ó, minhas crianças já sabem ler. Aí eu sempre pergunto assim, ler o quê? Sabem ler o quê? Né? As minhas crianças já sabem escrever. Sabem escrever o quê? Porque ler e escrever tem objeto direto. Né? Então, nós descobrimos que era preciso botar o objeto direto de ler e escrever ao lado da alfabetização. Aprender a ler e escrever em material real, rodeados de material real, fazer esse material real, livros, jornais, revistas, gibis, chegar às crianças e às casas das crianças. Né? Isso acabou ganhando esse nome de letramento, muito como é considerado literacy em países de língua inglesa. Né? E aí a palavra cresceu de sentidos, hoje em dia há muitos sentidos para a palavra. Muitos, é. Né? Cada autor tem um sentido diferente, tanto que eu faço, nesse meu livro que está sendo publicado agora, eu caracterizo na escola, nós trabalharmos com o letramento escolar. O que eu chamo de letramento escolar, quer dizer, é o letramento que você faz na escola com vistas a lá fora, com material real. Né? Porque por mais que você queira trazer o jornal para a sala de aula, o que você traz é um pedaço de jornal. Né? Eu, nos meus livros didáticos, ficava tentando loucamente trazer o material real, o portador real para a sala de aula, reproduzindo na página do livro o trecho do jornal que as crianças iam ler, mas aquilo não era jornal, aquilo era um pedaço de jornal fotografado na página de um material que era livro didático. Né? Então, é muito difícil. Isso faz uma diferença grande, né, Magda? A criança ter o jornal e ter uma foto do jornal, né? Daí a importância das bibliotecas escolares, que é outra discriminação terrível nesse país. A quantidade de escolas públicas que não têm bibliotecas. Outro dia eu vi uma estatística, já não me lembro o número, só me lembro que fiquei muito espantada. E ainda mais, que a gente, quando vai às escolas públicas e pergunta, a minha primeira pergunta é sempre essa: tem biblioteca? Porque a biblioteca é o coração do letramento. É ali que você tem que ter aquela fartura de material escrito, né? Que amplia a cultura das crianças, que abre os olhos das crianças para outros países, outras coisas, outras gentes. E quando me dizem, não, tem biblioteca sim, deixa eu ver. Aí você vê uma sala abastecida de livros didáticos. O bendito PNLD tem grandes vantagens, mas tem uma desvantagem grande. Como ele trocava, não sei como é que vai ser agora nesse país desgovernado, como ele trocava de 3 em 3 anos, os que eram abandonados ficavam lá nas prateleiras. Então, aquilo virava biblioteca de livros. Ia sempre se renovando, né? E não era uma biblioteca de livros das crianças menores, então, na fase de alfabetização, com livros infantis. Tanto que, em Lagoa Santa, nós criamos para todas as escolas bibliotecas que eu fiz questão que se chamem biblioteca infantil, com material para crianças da educação infantil e das séries iniciais. Muito livro informativo, ficção, diferentes, enfim, para que as crianças frequentem assiduamente. Né? Bom, isso é que eu estou chamando de letramento escolar. Quer dizer, o letramento
que a gente pode fazer e deve fazer dentro da escola. O mais No dia a possível, dia da escola, no dia a né? dia da escola, nas salas de aula, nas bibliotecas, mas sempre trazendo esse letramento daquele lá de fora, né? É, que entra tudo que você põe dentro da escola vira escolarizado, não tem solução, né? Mas É, vamos escolarizar de forma mais próxima do real possível. é. Agora, eu não sei qual é a sua opinião, mas a Base Nacional, a BNCC, na língua portuguesa, deu um salto em termos de Deu. equipamento exagerado. Não é? E quando você lê, você fala, isso aqui foi feito para que país, em que século? Porque o letramento sobretudo, tecnológico. Quando você pensa, nós estamos vendo agora, na hora da pandemia, a ausência de tecnologias nas escolas públicas, às vezes as mais elementares, né? Mais Então, elementares, é. é outro drama que nós estamos vivendo. Esse letramento, chamamos digital, né? Tecnológico. É. As tecnologias, ele realmente vai ser necessário para as nossas crianças das escolas públicas, das camadas populares, no futuro, próximo ou não. Então, a escola teria de se incumbir disso, mas para isso o governo tinha que prover a escola de condições para isso, né? Para Com isso, nós, certeza. formadores, professores, teríamos de formar professores para isso. É uma cadeia difícil, né, de se enfrentar. Muito difícil. E agora, nesse tempo de pandemia, não é? Quer dizer, a gente está vivendo um tempo de pandemia dentro de um país, como você diz, desgovernado, né? Quer dizer, então nós estamos assim, muito sobrecarregados, né, como professores, tanto os professores que estão nas séries iniciais, né, no ensino fundamental, ensino médio, e nós também na universidade, né? Porque nós estamos lidando com essa realidade, né? A desigualdade social veio à tona, sim, não é? Subiu. Né? Olha só a dificuldade que a gente tem tido, mesmo na universidade, de alunos que não têm como fazer aula remota, sabe? Se a universidade, bom, acabou abrindo o edital para esses alunos, né? Então eles estão fazendo. Mas no caso das crianças, né, Magda, além dessa desigualdade muito grande de acesso aos bens culturais, né, da biblioteca, dos livros, como você estava comentando, né? A gente tem outras questões, né? Outras questões também que são, por exemplo, alguns pais, pelo que tem lido nos jornais, preocupados com os conteúdos, né? E assim, muitas vezes deixando em segundo plano a função social da escola, não é? Que inclui os conteúdos, mas não é a mais importante, quer dizer, e que nós estamos vivendo de uma maneira complicada, eu diria, né? Porque agora, por exemplo, eu estou falando do espaço privado da minha casa, de um cômodo da minha casa, e você está falando de um espaço privado aí da sua casa, num cômodo da sua casa. Quer dizer, essa confusão entre o público e o privado, né? A questão da desigualdade. Então, nós estamos lidando com muitas dificuldades, mas principalmente a questão que você fala do digital, né? Das tecnologias, né? Como que essas pessoas de uma hora para outra podem se guarnecer, né, desses aparelhos para poderem participar de um movimento todo virtual, né? Então a gente está vivendo um problema muito sério, né? Que algumas prefeituras até têm dado algumas soluções interessantes. No outro dia uma colega falava de Canindé, que a prefeitura está distribuindo livros toda semana. Saem pessoas distribuindo livros nas casas dos alunos. Olha que maravilha, não é? Mas isso são algumas prefeituras, outras estão lá colocando os professores das secretarias para preparar exercícios
para botar como se fosse uma aula presencial, né? E é uma situação que demanda, né, novas formas de ação, né? Novas formas de ação pedagógica, né? Exatamente. Então, como é que você está vendo essa questão toda aí? Como é que você tem pensado nisso? Pois é, de um lado, eu penso que é mais um acontecimento imprevisível essa pandemia, né? Mas que é tratado sem a consideração das diferenças sociais, sem Sim. consideração, não há nenhuma orientação nacional do Ministério, se é que aquilo é um Ministério da Educação, para como as escolas agirem. E quando agem, é para acentuar a diferença, porque dizem aulas online, vamos fazer aulas online, vamos usar as redes sociais, mas não pensam na grande maioria das crianças que não tem isso. Há pouco tempo, olha, eu sou tão angustiada com isso que às vezes eu brinco com a minha família, acho que eu não morri até hoje, porque enquanto eu tiver com essa angústia, ela vai me manter viva, lutando, né? A luta, né? O movimento para a luta, né? Eu fui fazer o último censo escolar, que é de 2009, na 2008, ele foi publicado ano passado, 2009. Eu me dei o trabalho de contar quantas crianças matriculadas na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, que é a grande fase da alfabetização, né? Estão matriculadas em escolas públicas nesse Brasil enorme. E me dei conta que são mais de 20 milhões de crianças. Aí eu me vejo diante de 20 milhões de crianças que precisam aprender a ler e a escrever, a se desenvolver culturalmente, socialmente, etc. 20 milhões, não é pouca gente, não. É muita criança de que nós estamos prejudicando o futuro. Nós temos que cuidar dessas crianças, né? Não só na alfabetização, mas em todos os aspectos. É um fator fundamental para a transformação desse país, né, Magda? Mas você vê há quantos anos, né, desde o processo de abertura, lá na década de 80, não é? Em que nós, quando saímos daquela ditadura, foi assim, uma festa pedagógica. Quantas propostas, né, no país inteiro, não é? Quanta E esperança, né? Quantos quanta sonhos. esperança, quanta coisa boa, né? E nós estamos até hoje, quando a gente se dá conta, né, já se passaram 30 e 35 anos, quase 40 anos, e nós estamos de novo lutando, né, lutando com a Política Nacional de Alfabetização, né, lutando com essa escassez de política pública para essas áreas fundamentais que são a saúde e a educação, né? Estamos nós aí nesse barco, né? Como você diz, quer dizer, nós temos as nossas lutas individuais, temos as nossas lutas coletivas, né, dentro das nossas universidades, dentro dos sindicatos, mas isso a gente ainda não conseguiu, né? Porque se a gente não conseguir pela base, como você falou, né, se a gente não pensar nesses 20 milhões de crianças, né, lendo, escrevendo, tendo acesso à cultura letrada, ao mundo letrado, né, vai ser muito difícil, né, esse processo de transformação. Então, tem embargos aí, né, que que a gente vai vendo assim, não são intransponíveis, né, mas que dependem de um envolvimento, uma participação social maior, não é? Um envolvimento das pessoas, né? Você tinha falado aqui do livro Linguagem e Escola, né? Que sempre, eu nunca mais esqueci aquele final daquele livro, né? Eu acho que é um livro, para mim, marcante como leitora, né? Como uma pessoa que é da área também de educação, e da sua produção, né? Quando você fala
é que a escola não é para todos, a escola tem que ser de todos. Quer dizer, enquanto a sociedade não se responsabilizar também, né, não são só os alunos, os professores, os profissionais da educação, mas a sociedade se responsabilizar por isso. E o que a gente tem visto é um trabalho cada vez mais individual, né? Quer dizer, isso aqui, nós estamos aqui no espaço privado das nossas casas, e uma tendência muito grande, né? Para se privatizarem esses espaços que a gente deseja que sejam públicos, né? Para aumentar as bibliotecas públicas, os teatros, os cinemas, né? Então, hoje todo mundo tem home theater, né? Então, cada um na sua casa, assistindo. Eu ontem falei, não, domingo, né, na casa de uns amigos, assim, eu estou doida para voltarem os cinemas, eu estou com uma saudade dos cinemas enorme. Aí um lá virou e falou assim, hoje eu estou tão acostumada a ver na tela da televisão os filmes, eu falo, meu Deus, essa coisa... O cinema é muito mais do que ver o filme, né? É igual a escola é muito mais do que conteúdo, né? Tem toda a questão das interações, né, Magda? Fala um pouquinho disso para a gente, assim, dessa função social da escola, né? Para além desses conteúdos, né? Que os pais têm chamado muita atenção, preocupados que os alunos vão perder um ano, né? E aí já tem até alguns textos assim, quem perdeu a vida, né? Nessa pandemia, né? Que experiência é essa que as crianças estão vivendo também, né? É muito triste, viu? Muito triste porque é, parece um castigo, né? Que essa pandemia veio. Vocês não estão melhorando a situação, então lá vai mais esse problema. Essa questão que você está falando, eu acho de doer o coração. Eu sou muito sensível, eu sou emocionalmente ligada a esses problemas. Não sei se, sobretudo porque lidando diretamente com as crianças, com as professoras, indo às casas das crianças, das camadas populares. Eu, antes de ir para Lagoa Santa, passei 5 anos numa creche comunitária, trabalhando com as professoras e as crianças e visitando. Falei, todo mundo fala da favela, e a gente vai ler aquilo lá no morro. Não, eu quero ver o que é isso. Eu quero conhecer, eu quero saber de que eu estou falando. Então, fiquei 5 anos na favela. Depois, a mesma coisa com a escola pública. Falei, a gente fica na faculdade aqui, que é escola pública é isso e aquilo, vamos formar para a escola pública. Afinal, o que é essa escola pública? Como é que funciona essa escola pública? O que as professoras estão fazendo lá dentro? Como é que os gestores estão se lidando? Então, fiquei 12 anos e lá em Lagoa Santa, não consigo sair, Cecília, não consigo sair. Eu imagino. As pessoas, a família já fala, chega aqui agora, mas eu não consigo sair. E elas também não me deixam sair, não, felizmente. Mas deve ser uma experiência de vida também muito importante, né? Para além de uma experiência profissional, né? Uma experiência de vida, né? Eu trabalhei 25 anos também como alfabetizadora na rede municipal do Rio, né? Então, essa bagagem, né, me fortalece muito dentro da universidade. Né? E depois voltei para a escola. Sabe do que está falando, sabe do que está falando? Pois é. Então, lá, por exemplo, mas com essa questão cultural, que me incomoda muito, dessa dificuldade de abrir o mundo, tanto para as crianças quanto para as professoras. Você vê, Lagoa Santa é uma cidade aqui na Grande BH, a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Lagoa Santa não tem uma livraria, não tem um teatro, não tem um cinema. Então, você imagina o que são essas outras muitas escolas públicas por aí que não têm essas alternativas de ampliação do mundo cultural das pessoas, né? Porque isso tudo foi se privatizando, né? O lugar que eu passava as férias quando era criança era uma cidadezinha desse tamanho que tinha cinema. Eu ia ao cinema, sabe? Um cinema fuleiro, mas eu ia ao cinema feliz da vida, sabe? Todos esses cinemas acabaram aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Em Lagoa Santa teve um cinema,
onde eu ia como Então criança. é muito grave, né? Isso, muito grave, né? Políticas públicas culturais, né? Para É, cultura, para incentivar a cultura, né, Magda? Não dá, sem cultura não dá, né? pois é, e você vê a cultura como está hoje nesse país, né? Nesse Também, governo, né? nesse desgoverno, a cultura está na mão de gente que não entende nada de cultura e Nada nem de está cultura. preocupado com essa ampliação cultural para os que mais precisam, que são as camadas populares, as classes Isso. oprimidas, a classe dos trabalhadores, né? Está É. piorando. Às vezes eu tenho a impressão que a gente está andando 50 anos para trás, 60 anos para trás. Mas eu acho que Depois não de é só tanta... impressão, não, é mais que impressão. Acho que é verdade, sabe? Magda, olha só, a gente está entrando num tempo aí que dado pelo Endip, né, para a nossa entrevista. Aí eu queria, você que é uma leitora, conto mais, aí se você tivesse que indicar um ou dois livros para uma professora, para as professoras, que livros você indicaria e por quê? E também para criança, e se fosse para uma criança, porque a gente sabe que você tem uma biblioteca infantil na sua casa, você declarou isso. bastante grande. Eu também Além tenho de aqui, uma não é bastante biblioteca, grande, mas além de eu uma tenho. biblioteca não infantil, que vocês aqui em volta podem ver É, de novo, que esse é só um quarto. A outra biblioteca está aqui do lado, com tanto ou mais livros do que aqui. Eu sou viciado em livro. Eu costumo dizer assim, tem gente que fuma, tem gente que bebe, eu compro livro. Porque eu compro o livro, eu quero o livro. O livro, para mim, é um eu também objeto gosto do cultural livro. da maior importância. Né? Agora que tentaram me convencer de, não, mas é muito mais fácil você ler no Kindle. Mas nem pensar que vou substituir aquele volume que eu folheio, que eu cheiro, que está nas minhas mãos é por outra coisa. Mas aí é muito difícil para mim indicar livros, Cecília. É difícil, É, né? é difícil porque eu leio muito e eu costumo muito é, me apaixonar por um determinado autor e ir lendo tudo dele, né? Então, a minha paixão, mas as minhas paixões mais recentes, que são os livros que eu tenho lido ultimamente, o Amos Oz, aquele escritor israelense, eu sou absolutamente fascinada com ele, e outra também, eu estou lendo muito autores de outros países para enxergar uma outra realidade, sabe? E confrontar com a nossa. Por exemplo, esses livros do Amos Oz, para a gente entender o que foi e tem sido a construção de Israel, eles são muito ricos. E da Chimamanda, não sei se você conhece, a Chimamanda Conheço. é lá da Nigéria, que tem aquele É. texto maravilhoso sobre como o perigo da história única, né? É uma palestra, né? É maravilhoso, Agora né? saiu num livrinho, e É. eu dei para as minhas professoras, tem que ler. Os livros dela também são fascinantes. Essa coisa São. do racismo que nós estamos discutindo tanto agora, esses livros de autores africanos nos dão uma visão muito mais clara, muito do que é essa questão do Do racismo. racismo, é. Bom, mas eu sempre volto aos antigos. Tem um Machado de Assis que não sai da minha cabeceira. Sobretudo os dele que eu gosto mais, que as pessoas se surpreendem, mas que eu gosto muito é do Memorial de Aires e do Esaú Iracó, que são os dois últimos dele. Né? Agora, livro infantil, eu tenho pilhas e pilhas e pilhas. E agora eu tenho um bisneto, finalmente, consegui ter um Que bisneto bom! aos 88 anos, o bisneto, o Henrique. Então, eu estou abastecendo o Henrique de livros. Né? Quantos anos ele tem, Magda? Ele vai fazer 2 anos agora, mas ele já... Eu escrevi do Leiturinha, aquele site do Leiturinha, então, todo mês ele recebe 2 livros e eu também vou comprando e mandando. Né? Tanto que ele pega um livro, qualquer livro, fala, quem te deu? Ele fala, Bisa. Avisa. Qualquer Vai ser livro a dele grande foi Bisa. referência literária para ele.
Mas tem livros infantis hoje, a literatura infantil é tão rica. Muito rica, né? Que maravilha, né? E aquilo que estão traduzindo também, né? É de uma É, riqueza é. enorme. E eu gosto muito de ler para as crianças, sabe? Eu gosto muito de ler para as crianças lá em Lagoa Santa, e as professoras gostam muito que eu leia para elas, né? Os livros infantis. Porque uma coisa que eu não consegui ainda foi, que eu acho que isso é de criança, na infância que você cria o amor ao livro, porque depois é muito difícil a pessoa, ainda mais nesse mundo é, com tantas outras atrações, né? É, Mas, é. Ah, com certeza, né? O livro ele tem que, a gente tem que passar por uma experiência de, né, da leitura do livro, de alguém ler para nós, né? Para a gente começar a descobrir esse objeto, né? Que é realmente um fascínio enorme. Mas a Magda já falou, né, que está lançando agora o livro Alfa Letrar pela editora Contexto. Né? O lançamento é agora, essa semana que vem, né? já está chegando, hoje ou amanhã já está nas Já está livrarias. disponível, né, na livraria, então ela continua uma produção aí importante, né, para os professores. E aí, já que ela terminou esse livro, a minha última pergunta é: qual é o seu projeto agora? Meu Qual é o projeto? Pois é, essa pergunta está me atormentando. Ih, então não é melhor não falar. Sabe por quê? Esse livro agora, o Alfa Letrar, para mim assim uma espécie de fechamento de ciclo, porque eu passei a vida inteira minha lá na vida intelectual, acadêmica, estudando essa questão de alfabetização. Eu queria saber o porquê que a gente fracassa em alfabetização, né? Daí saiu aquele livro que ganhou o prêmio Jabuti, né? A alfabetização, E eu resolvi mergulhar de cabeça em toda a bibliografia nacional e internacional sobre a aprendizagem da língua escrita pela criança. E para colocar, ver o que já se sabe sobre isso. Clareou muito a minha cabeça, clareou muito, tanto assim que eu falei, eu tenho que transformar isso num livro para ajudar as outras pessoas também, outros formadores, a enxergar. Mas o meu ideal mesmo era fazer um livro voltado para quem alfabetiza, sabe? Quem vai para por quê? É, é, eu, eu costumo dizer, eu tenho dito muito isso, nós fazemos a pergunta errada sobre a alfabetização. Porque a pergunta que a gente faz, as professoras se fazem, as gestoras se fazem, é assim: como é que nós vamos ensinar essas crianças a ler e escrever? Que método que nós vamos usar? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa, de tudo que eu li, estudei, de tudo que eu tenho feito lá em Lagoa Santa, a pergunta certa é assim: como é que a criança aprende? E aí nós vamos orientar essa aprendizagem. O sujeito é a criança. E a gente ignora. Você vê esse Plano Nacional de Educação agora, que inventou impor um método fônico, é único, absoluta ignorância de como é que a criança aprende. A criança não chega diretamente nas relações fonéticas, ela tem que chegar lá. Porque, enfim, a escrita é relações fonêmicas, mas há todo o que a Emília Ferreira mostrou com muita clareza, todo um processo em que a criança vai descobrindo, criando o conceito do que é língua escrita, né? Agora, aí essa linha que para mim é a base da Emília Ferreira, ela tem que ser completada com um aspecto linguístico, porque eu não vou ficar esperando a criança passar de uma fase para outra, né? Então, entra aí a grande colaboração da fonologia, da linguística, uma formação que as professoras não têm, que são as atividades de consciência fonológica, que vão levando a criança a entender que você escreve ao som e não aquilo de que você está falando. E é um caminho muito bonito que a criança vai seguindo assim, né?
ao mesmo tempo que ela está aprendendo as letras. Então, ela vai desenvolvendo. Então, isso nós fizemos em Lagoa Santa, construindo junto com as professoras, praticando, e, 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 e aí eu estou chamando isso assim, uma concepção de alfabetização. Eu falo, pelo amor de Deus, não vou falar que Magda inventou o método, não, porque eu suicido. Não existe método Magda de alfabetização. Por isso o livro chama Alfa-Letrar, porque é alfabetizar e letrar ao mesmo tempo, né? E alfabetizar tendo como foco a criança e como ela aprende, entender como ela aprende e aí orientá-la para aprender e, como diz lá o Vygotsky, associar o desenvolvimento com a aprendizagem, né? A aprendizagem fazendo avançar o desenvolvimento permitindo a aprendizagem. Então, nesse livro, eu estou satisfeita com esse. É o primeiro livro que eu estou relativamente satisfeita, porque sempre que eu escrevo um livro, depois eu não quero nem ver, porque eu falo assim, meu Deus, podia ser melhor, eu não pus isso, eu não pus aquilo. Esse livro não é completo, porque são 12 anos de prática que estão ali, né? É uma espécie de livro didático para quem quer aprender a alfabetizar, quem quer refletir sobre a alfabetização, com produção das crianças, com relatos das professoras, sabe? Com relato de cenas que eu vi de reuniões de professoras. Então, deve ter uma riqueza enorme, né? Eu me sinto. Aí, eu tenho um acervo enorme, passas e passas de material, porque as professoras sabem que eu quero, que eu gosto, então o que elas vão produzindo, elas vão me passando, o que acontece, elas me contam, né? Que tempo, viu, Cícero? É a melhor experiência de aprendizagem da minha vida, foram esses anos em Lagoa Santa. Eu aprendi mais do que das muitas pesquisas, das muitas leituras, dos muitos estudos. Talvez seja. É muito rico, né? Nós estamos lá uns 3 a quase 4 anos também com professoras alfabetizadoras no grupo de pesquisa, né? Discutindo com a gente, tem sido de uma riqueza imensa, né? Nós já tínhamos algumas, agora a gente tem mais ainda nesse grupo de pesquisa. Magda, a gente precisa encaminhar para terminar, infelizmente, né? Mas eu acho que foi uma oportunidade enorme, né? Tenho que agradecer ao Endip esse convite para estar aqui com você, fazendo essa conversa gostosa, que por mim continuaria, mas a gente vai continuar depois, né? A Magda faz parte, né? Faz parte importante da educação brasileira, da formação, da pesquisa no Brasil, né? Da pesquisa em alfabetização, né? Nos caminhos políticos mesmo da educação brasileira. E faz parte especialmente de uma maneira muito, muito importante da minha vida. Né? Eu acho que ela representa bem a mulher poetizada pela conterrânea dela, Adélia Prado, né? Que diz que a mulher é desdobrável. Ela é. A Magda é desdobrável. Ela é muito, né? É uma típica mineira, né? Sempre a gente chama atenção disso. É uma típica mineira do seu modo de ser, de falar, de criar, de fazer o bolo crescer, não é? Como é que ela fez crescer esse interesse pela alfabetização, né? Não, para muito além do SEALI, né? Por esse Brasil todo, né? De fermentar propostas, né? Projetos, de fermentar pessoas também, né? Uma pessoa de uma grandeza enorme, a Magda. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, né? Ainda que virtualmente, né? Por essa importância toda dela, principalmente afetiva também aqui no meu caso, na minha vida. Obrigada, Magda. Você quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa para a gente terminar? Não, dizer isso, que essa oportunidade de estar aqui nessa conversa com você,
né, com uma amizade tão antiga e que resiste ao tempo e às distâncias, né, Cecília? Isso. E para trocar ideias com uma pessoa com quem duas pessoas que têm tanta afinidade nos seus sonhos, nos seus ideais, né, nas suas vontades de mudança, né? Então, é muito bom. Eu fico muito feliz com isso, de qualquer forma, apesar da situação difícil que a gente está vivendo neste país. E a gente ter esse momento tão bom, né? É mesmo, essa troca tão afetiva também, né? Que bom. Muitíssimo obrigada também em nome do Endip, tá? E a gente continua junto, continuamos seguindo nossos caminhos, daqui a pouco presencialmente. Sempre na luta. Né? Isso, sempre na luta.